Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor venha falar conosco. Querido Espírito Santo de Deus, flui no meio de nós, que possamos sair daqui edificados esta noite, que possamos sair daqui, ó Deus, com posse da Tua palavra, da Tua promessa, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer os milagres que precisamos esta noite e que as Tuas mais ricas bênçãos estejam sobre nós. Senhor, fala conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se sente dando glória a Deus? Aleluia. O texto em que nós lemos está numa carta que o escritor dessa carta é um enigma. Alguns estudiosos tecem a possibilidade de ter sido Paulo que escreveu. Outros até dizem que pode ser Apolo, por conta da forma eloquente que Apolo falava a respeito das Escrituras. E quando se fala no tempo da Bíblia, ou no tempo dos apóstolos, referente à Escritura era o Velho Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito a partir deles. Então eles não tinham as Escrituras como nós temos os dias de hoje, Velho e Novo Testamento. Então eles falavam acerca do Velho Testamento. Agora, o autor aos Hebreus, ele tinha um profundo conhecimento a respeito do Velho Testamento. Ele tinha um profundo conhecimento a respeito das leis do Senhor. Um profundo conhecimento a respeito de quem era o Deus de Israel. Ele escreve nessa carta, pautando e mostrando a respeito de que em todo o Velho Testamento, podemos chamar a carta aos Hebreus de resumo do Velho Testamento. Hebreus é uma carta onde nós podemos ver Deus apresentando Jesus desde o livro do Gênesis até o livro de Malaquias. Jesus aparece de forma tremenda nesse livro. Jesus, ele é revelado nesse livro. Ali você vê ele sendo comparado com os sacerdotes, ele ser comparado com anjos, ele ser comparado com o homem, ele ser comparado com profetas, e sempre mostrando que Jesus estava acima de todos. Mas quando o autor da carta aos Hebreus escreve o capítulo de número 11, ele para falar a respeito de que a fé é o fundamento, a fé é algo que é necessário existir na vida de qualquer pessoa. Ele para porque a fé faz com que você saia da sua casa. Talvez muitos de vocês, num dia de trabalho cansado, vir para a casa do Senhor à espera de uma palavra, à espera de poder encontrar Deus, à espera de receber algo da parte do Senhor, à espera de se aproximar da presença dEle. Isso já é uma demonstração de fé, porque muitas das vezes nós dizemos assim: ah, pastor, mas eu não tenho a fé talvez necessária. Deixa eu lhe dizer, a fé ela é progressiva, a fé ela cresce, a fé ela é colocada na nossa vida de acordo com as experiências que nós temos com Deus, e essas experiências vão nos levar a patamares maiores diante da presença do Senhor. Tudo que passamos na nossa vida coopera para o nosso bem. Toda a nossa história que vivemos até hoje, vamos viver diante da presença de Deus, vai contribuir para que a sua fé seja dosada, que ela venha crescer, que ela venha equipar você para alcançar aquilo que Deus tem prometido para a sua vida nos tempos certos.
Mas quando olhamos para esse texto, nós vemos algo tremendo, dizendo que a fé, ela nos equipara a entender que aquilo que ainda não existe para a nossa vida já está proclamado por Deus e vai tornar a existir. Em outras palavras, o autor da carta aos Hebreus está dizendo algo tremendo, está dizendo assim: tudo quanto Deus disse a seu respeito, fique tranquilo, vai acontecer. Tudo que Deus prometeu a seu respeito, tranquiliza o teu coração, vai acontecer. Mas agora, como fazer isso? Como enfrentar os inimigos da fé? Como vencê-los? Se já no primeiro versículo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está fundamentada na expectativa do que vai acontecer. Quem tem promessa de Deus aqui? A fé é você estar fundamentado na expectativa da promessa se cumprir, independente da oscilação das coisas que estão ao nosso redor. Deus está dando uma palavra ao autor e o autor está dizendo: ora, a fé é o firme fundamento daquilo que nós esperamos que Deus realize para a nossa vida. Só que é interessante o contrapor que ele faz no versículo 6, dizendo que para que essa fé seja genuína, nós temos que nos aproximarmos dele. Nós temos que mergulhar na presença dele. O versículo 6 está dizendo que ele está olhando para aqueles que buscam a sua presença e que querem estar na sua presença. O autor está dizendo assim: quer facilitar a bênção de Deus na sua vida, busque incessantemente Deus. Quer facilitar Deus na sua vida, mergulhe na presença de Deus. Quer facilitar as coisas de Deus, esteja mais próximo dele. Porque vivemos um tempo de inversão de valores, aonde mais buscamos as bênçãos de Deus, ou as promessas de Deus para a nossa vida, e deixamos de buscar o abençoador. Deixa eu dizer uma coisa: quando temos a bênção de Deus e não temos o abençoador, isso é temporário. Quando temos o abençoador, teremos todas as bênçãos de Deus e elas serão eternas na nossa vida. Diga comigo assim: o foco é Deus. Diga: a bênção é resultado. Diga: o foco é Deus. A promessa é resultado. O autor está falando isso aqui. E se você for ver, esse texto ele é tão interessante, que ele termina o texto falando que todos os homens da fé que ele cita aqui, Noé, Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Enoque, ele cita tantos heróis da fé, e ele diz assim: existem promessas que eles viram pela fé, mas não viveram. Existem promessas que eles viram ao longe pela fé, mas eles não as viveram. Por que não viveram? O último versículo diz assim: os homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, e as mortes pelas covas e cavernas, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vou ler de novo. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, vendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Diga assim: a promessa de Abraão está em mim. Diga: a promessa de Isaac está em mim. Diga: a promessa de Jacó está em mim. Diga: tudo que Josué conquistou, os frutos estão em mim. Diga: Davi foi um grande rei, segundo o coração de Deus, mas a promessa dele
só é completa em mim. Olha que texto tremendo. Ele está dizendo assim que todos os heróis da fé fizeram um trabalho tremendo na sua época, preparando o terreno para que as promessas que Deus tem a seu respeito se cumpram, para que as promessas que Deus tem a seu respeito façam com que vala a pena tudo que eles passaram naquela época. Deus está dizendo assim, para que eles possam ser plenos, Deus cumprirá a promessa que Ele tem na sua vida. E aí Deus vem trabalhando, e está dizendo assim, a única coisa que eu preciso de você, é que você acredite. Que você acredite. Interessante que o autor coloca uma coisa que parece bobeira. Porque estamos falando entre cristãos. Imagine alguém dizer assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Se eu perguntar aqui, quem crê que Deus existe? Será que todos levantariam a mão? Ou alguém ficaria de mão baixada? Estou falando no contexto de entender que nós temos um Deus. Ele está dizendo que para nós alcançarmos o que Deus tem na nossa vida, a única coisa necessária é entender que Ele existe. Entender que Deus está ali. Entender que Deus está aqui. Entender que Ele, através de Cristo, todos quanto aceitaram receber o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui nesse texto eu entendo uma coisa tremenda. Sabe qual é o maior inimigo da sua fé? É o inimigo tentar fazer em determinados momentos da sua vida você não acreditar que Ele existe. Pastor, mas como assim? Eu nunca deixo de acreditar que Ele existe. Quando nós acreditamos que alguma coisa pode dar errado na nossa vida, estamos acreditando que Ele não existe. Quando acreditamos que a promessa dEle não vai acontecer, estamos dando crédito de que Ele não existe. Porque a Bíblia está dizendo que quando acreditamos que Deus existe, nós entendemos que Ele é cumpridor de promessa, galardoador. A maior luta que nós temos que ter no nosso dia a dia é entender que podemos passar o que passar, Deus sempre estará conosco. Podemos enfrentar o que tivemos que enfrentar no dia a dia da nossa vida, Deus sempre estará conosco. E se nós entendemos que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, nós podemos entender que mesmo em meio à crise, nós vamos sair do outro lado cantando o hino da vitória. O problema é que em meio à crise, sempre as situações vão tentar nos cegar e achar que não vamos superar, que não vamos passar, que vamos morrer afogado em meio ao mergulho que estamos dando. Deixa eu dizer uma palavra profética para a tua vida. Deus vai pegar você pela tua mão e vai levar para o outro lado. Se Deus te deu uma palavra, acredite. Diga para o seu irmão assim, se Deus te deu uma palavra, irmão, pode dormir tranquilo. Pode dormir tranquilo. Quem tem uma palavra, diga assim, eu vou dormir tranquilo. Olha como são as dificuldades da vida. Jesus chega para os discípulos na beira do mar da Galileia, e ele tinha uma tarefa a fazer do outro lado do mar. E ele diz para os discípulos assim, entrem no barco e atravessem para o outro lado. Eles tinham uma palavra, sim ou não? Tinham. Entrem no barco e atravessem para o outro lado. Se Jesus disse que eles iam atravessar para o outro lado, alguma coisa podia impedir que eles atravessassem? Mas quando a Bíblia fala que eles estavam no meio do mar, um forte vento veio sobre eles. E esse vento causou um maremoto, ondas começaram a vir sobre o barco. E quando as ondas começaram a vir sobre o barco, um dos discípulos, e a Bíblia não cita o nome, que bom, porque ele não ficou como
pode até ser Tomé, mas não citou o nome. Um deles diz assim: nós vamos afundar. Sabe o que eu estou entendendo aqui? Jesus, o que é a palavra, o verbo vivo, está dizendo: vão para o outro lado. Eles têm a promessa de ir para o outro lado, mas no meio, quando vem o balanço dos ventos e o mar forte, eles dizem assim: nós vamos afundar, nós não vamos para o outro lado. Ei, deixa eu dizer algo para você. Isso é o exemplo do nosso dia a dia. Nós tomamos posse de uma palavra, Deus fala conosco e nós saímos com o barco para ir para o outro lado, com a promessa de chegar lá. Quando bate o vento no meio, você tem que entender: pode vir o vento que vier, a palavra é que eu vou para o outro lado. Pode vir o vento que soprar sobre o meu barco, eu vou chegar do outro lado. Jesus se aproxima do barco. E é interessante que quando nós estamos no meio da dificuldade, esse texto se cumpre na nossa vida. Quando Jesus veio caminhando, nenhum deles acreditou que era Jesus. O que teve coragem de falar disse: é um fantasma. E Jesus estava caminhando ao encontro deles. Ei, deixa eu dizer uma coisa: o maior inimigo da sua fé é você mesmo não enxergar que mesmo em meio às tempestades, Ele está com você. Que mesmo em meio às tempestades, Jesus não vai te abandonar. E vou te dizer uma coisa: mesmo estando fora do barco, não estando no barco, Ele ainda tem o controle da sua vida. Ei, deixa eu dar uma palavra profética para a sua vida. A sua vida está no controle das mãos de Deus. E se Deus está no controle, descansa, irmão. Você tem uma palavra? Eu tenho uma palavra. Se eu tenho uma palavra, eu vou para o outro lado. E a Bíblia fala que Jesus aparece, e aí quando eles veem que é Jesus, eu não vou entrar no mérito de Pedro, porque Pedro até andou sobre as águas quando viu Jesus. E é interessante que quando a gente sabe que Deus está no barco, a gente anda por cima das águas. Mas se a gente desconfiar que Ele não está, a gente afunda. Ele sobe no barco. A primeira coisa que Jesus fala para eles, sabe qual é? Por que não tendes fé? Diga para você mesmo, diga assim: eu tenho fé. Diga: eu tenho fé. Sabe qual foi a atitude de Jesus? Levantou a mão e disse: cala-te, vento, acalma-te, mar. E imediatamente houve uma bonança. Eu chamo a atenção para você. Sabe o que Ele espera de você? É que você entenda que se realmente o mar for tentar tragar o seu barco, Ele está pronto para mandar o mar se calar. Se realmente o vento bater com tal força que possa virar o teu barco, Ele estará lá para dizer para o vento: basta. Nós temos que entender. E aqui o texto está dizendo sobre fé. Entender que se nós temos a palavra de Deus a nosso favor, podemos caminhar a nossa vida. O dia, amanhã, depois de amanhã, vem o fim de semana, caminhar entendendo que a promessa de Deus está cada dia mais perto. Cada noite que eu durmo, se ela não se cumpriu nesse dia, eu estou mais perto dela. Pode ser amanhã o dia da promessa. Se eu dormir mais um dia e acordar e ela não tiver cumprido, mesmo assim eu tenho que entender: eu estou mais perto, eu estou mais próximo, a promessa existe, ela está em pé e eu vou alcançá-la. Cada remada do barco, ou o vento, eu não sei como era o barco, eles estavam mais perto da outra margem. Ei, entenda, mesmo na dificuldade Ele está com você. Mesmo na crise, fique tranquilo, Ele não deixa você fora de vista. Os olhos do Senhor estão na tua casa, no teu trabalho, aonde você caminha.
os olhos do Senhor estão sobre você. Aí o versículo 6, ele diz assim: é necessário que aquele que se aproxima de Deus, diga comigo, aproximar-me. Diga comigo para você memorizar: em Deus não há sombra de variação. O que é a sombra de variação? Minha sombra está aqui. Se eu andar, ela vai variando de acordo com o reflexo da luz. Deus não tem variação na sua sombra. O texto está dizendo assim: você pode se aproximar dele, ou você pode se afastar dele. Deus não se afasta de você. Deus nunca estará longe de você. É você que escolhe entre estar próximo ou longe. Mas o autor está deixando tão claro, dizendo assim: aquele que acredita que ele existe, sempre vai buscar estar mais pertinho dele. Sempre vai buscar se aproximar mais dele. Sempre vai buscar estar mais coladinho, porque é o nosso Pai que está no céu. Sempre vai desejar estar mais perto. Ei, deixa eu dizer uma coisa: o que Deus mais espera de nós, para que os milagres aconteçam, é que possamos ter uma vida de relacionamento com Ele. Nenhum relacionamento, quando uma das partes não procura pelo outro, dá certo. Nenhum. Todo relacionamento, para se manter, ambos mostram amor e afeto. Agora, Deus, será que Ele já mostrou amor e afeto por nós? Paulo diz assim: aquele que não poupou nem o seu único filho, mas antes o entregou por nós. Ele fez todas as demonstrações. Sabe o que precisamos fazer para provar a nossa fé? Entender se Ele existe. Você tem que tirar um tempo do seu dia para estar com Ele. Todos os homens de Deus da Bíblia e todos os homens de Deus da história da igreja que tiveram sucesso tinham tempo com Deus. Daniel, em meio à crise, escravo na Babilônia, ele buscava a Deus 3 vezes ao dia para estar perto de Deus. Mesmo quando disseram: quem buscar a Deus vai correr risco de morte, Daniel continuou buscando a Deus, porque ele sabia que sem a presença de Deus, a fé dele esmoreceria. Sem a presença de Deus, ele não alcançaria a vitória que ele precisava. E sabe o que aconteceu? Por buscar a presença de Deus, o inimigo se levantou de tal forma contra a vida dele, que ele foi parar dentro da cova de leões. Ei, esses dias eu vi um vídeo que circulou na internet de alguém penteando um leão. Alguém viu isso? Um cara muito louco penteando o leão, dando um banho no leão. Passava uma vassoura assim, escovando o leão. E o leão tentava brincar com a vassoura. Eu fiquei olhando assim e falei: Jesus, será que esse leão não tem dente? A primeira coisa que na cabeça deve ser de algum circo e arrancar os dentes do leão. Mas daí vem uma patada de um leão daquele com unha. Teriam que tirar as unhas também. Porque um bicho daquele com o peso dele já machuca alguém. E o homem dando banho, lavando. E o Espírito de Deus falando no meu coração: ei, imagine Daniel. Eram vários leões, não era um leão. Nenhum leão tocou nele. Alguns pregadores fazem uma exegese dizendo: os leões fizeram jejum. Porque ele não ficou um dia, ele ficou alguns dias lá. E nesses dias eles não foram tratados, alimentados. O alimento estava lá. E eles não tocaram em Daniel. Outros dizem que Daniel até se... O pastor Marcelo já viu isso, né? Pegaram, refofaram a juba do leão e dormiu. Diz que Daniel dormia em cima do leão para ficar mais macio. Não acredito muito nessa fase, mas ele estava lá e leão nenhum colocou a pata sobre ele.
Deixa eu dizer algo para você. Quando você tem uma promessa, o inimigo não vai pôr a pata em cima daquilo que Deus prometeu na sua vida. Quando você tem uma promessa, o inimigo pode se levantar do tamanho de um grande leão, mas ele não é leão. Ele ruge como leão, mas ele não é um leão, porque o leão está do nosso lado. Ele é o leão da tribo de Judá, está conosco. Entenda, o processo da fé é mantê-la firme em meio à crise. Deus existe, sim ou não? Eu não estou falando do conceito teológico que nós aprendemos. Nós aprendemos um conceito teológico aqui que é um pouco mais complexo. Deus existe no conceito padrão. Existe. Ele está aí. Se Ele está aí, dorme tranquilo, irmão. Hoje a minha missão nessa mensagem é convencer você que você pode dormir tranquilo. De você entender que há uma... Porque o texto de Hebreus, olha só, presta atenção. Tente entender isso. E todos estes, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Davi, Enoque, Abel, todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. O que significa a promessa? Eles alcançaram muitas promessas em volta da vida dele, mas a principal promessa que Deus deu a eles, eles não alcançaram. Por que não alcançaram? Porque o último versículo diz assim: não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito. Medite comigo, Deus está dizendo que Deus tinha coisas melhores a nosso respeito do que Davi. Está no texto. Deus tinha algo melhor a nosso respeito do que Abraão. Vai falar isso para um judeu? Do que Isaac e Jacó. Do que Daniel que foi para a cova. O texto está dizendo que Deus proveu algo melhor sobre a minha e a sua vida, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que é que esse texto está dizendo que é algo melhor que foi feito para nós? Está falando a respeito de que Cristo nasceu como homem, como nós, e depois de Cristo veio nós. Algo melhor se preparou, que for encontrar Jesus, aquele que consumou na cruz do Calvário todas as coisas. Aqui está dizendo que antes de Cristo, e eu digo para você, se nós não tivéssemos Cristo para pregar aqui hoje, eu não poderia dizer que você sairia curado. Se Cristo não pudesse ser pregado e Ele não existisse, eu poderia até falar sobre o Mar Vermelho, mas eu não poderia provar isso para você, que abriria os mares da sua vida e você passaria. Porque Cristo, quando foi para a cruz do Calvário, Ele conquistou tudo o que precisamos, e hoje nós somos melhores do que eles, porque a promessa deles se cumpriu em nós. Cristo morrendo por nós. Cristo morreu por você. Diga assim: Jesus me amou primeiro. Diga para alguém do seu lado isso. Isso é tão bom de falar. Jesus te amou primeiro. Jesus te amou primeiro. Aleluia. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E sabe o que é acreditar que Ele existe? Que se eu perguntar para você, Jesus existiu? Ou Ele existe? Você vai dizer: pastor, você está com umas perguntas loucas hoje. Mas se eu não acredito que eu posso ser curado, eu estou dizendo que Ele não existiu. Se eu estou dizendo que as amarguras da minha alma, as emoções que estão em mim, que lutam todos os dias, não podem ser saradas, eu estou dizendo que Jesus não existiu. Se eu ainda acredito que as maldições estão sobre a minha vida e têm poder sobre a minha vida, eu estou dizendo que Ele
nunca existiu. Que o maior fator da conquista de Cristo na cruz do Calvário é que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É que aquela cruz levou todas as nossas maldições. É que aquela cruz levou todas as nossas enfermidades. É que todas as dores que nós temos, que vêm sobre as nossas emoções, Ele levou sobre si. E podemos sair hoje daqui sarados, curados, repletamente felizes, porque a obra dele foi completa. Por isso o texto fala, é importante que acreditem que Ele existe, porque quando acreditamos que Ele existe, nós podemos dizer, não vai ser do nosso jeito, mas vai ser do jeito de Deus e vai ser bom. Você pode dizer para o seu irmão assim, nada que você espera, diga de novo, nada que você espera, vai ser do jeito que você espera. E aí, Tiago, como que nós faz agora? Nada que eu espero. Pastor, explica melhor. Explico. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Sabe o que está dizendo? O que a gente acha que é de um jeito, Deus faz de outro. Aquilo que a gente tem certeza que foi desse jeito, Deus faz de outro. Aquilo que a gente fala assim, ah não, isso aí só pode acontecer se for desse jeito, Deus faz de outro. Deus está dizendo aqui, quando você vê alguma coisa feita, você pensa assim, não, isso foi feito dessa forma, e vem a biologia e tenta provar de uma forma, vem a filosofia, tenta filosofar e acreditar de outra forma, vem a ciência e tenta acreditar de outra forma, e todos tentam acreditar que os mundos foram feitos de alguma forma que seja pesquisável, mas a Bíblia diz que a forma que o mundo foi feito foi assim, haja e houve. Diga para o seu irmão assim, simples assim. Diga, haja e ouve. Aí vem um cientista e fala assim, não pode. É muito fácil isso, não pode ter sido assim. Isso é muito simples, como pode? Um haja criar um universo trazendo luz. Um haja fazer com que haja separações das águas, águas em cima e águas embaixo. Por isso chove. Um haja fazer a terra aparecer no meio da água e a terra seca. Um haja fazer com que do meio da terra seca apareçam plantas e frutíferas de todas as espécies, flores, uma mais linda e mais colorida que a outra. E um haja da mesma terra fazer nascer todos os tipos de animais que conhecemos, inclusive aqueles que temos em casa como animal de estimação. Um haja trouxe da terra. Um haja direcionado para a água fez com que peixes acontecessem. Um haja direcionado para as águas que estão no céu fez com que aves aparecessem. É louco. Mas o haja de Deus, disse Paulo, traz à existência aquilo que não existe. Está entendendo? Quando nós conseguimos nos aproximar de Deus, quando acreditamos de verdade que Ele está conosco, nós podemos dormir tranquilos, porque se a empresa que Ele disse que nós iríamos trabalhar ainda não existe, pode ter certeza que vão fundar essa empresa e vai dar tudo certo para você trabalhar lá, porque mesmo que não exista, Deus traz a existência. Aquele ramo de negócio que Deus disse que você ia abrir e dar certo, fique tranquilo, porque Deus traz a existência. Mas pastor, em meio à crise, fique tranquilo, Deus dá a estratégia que ninguém teve. Porque para Deus é o poder da sua palavra. Ele já liberou uma palavra sobre a sua vida, e eu volto a dizer, quem tem uma palavra de Deus?
Se Ele deu uma palavra a seu respeito, essa palavra está gerando, está criando, ela é o haja de Deus para fazer acontecer um milagre na sua vida. Então fique tranquilo, o vento não vai afundar o barco. O vento não vai fazer você naufragar. A dificuldade não vai fazer você parar. O Senhor está do teu lado dizendo: vamos, meu filho, vai que eu sou contigo. Corra para o alvo que é Cristo, porque a promessa vem. A promessa vem. A promessa está chegando. Aleluia. Diga comigo, falta menos um dia para a promessa cumprir. Talvez a sua promessa estava para cumprir, faltava um dia só, então chegou. Pastor, mas se faltava 10, não falta 10 mais, falta 9. E o tempo de Deus é perfeito. Diga comigo, o tempo de Deus é perfeito. Diga, Ele crê tudo. Diga, Ele crê tudo. Diga que quando fala, acontece. Baseado nisso que você falou, que crê tudo Deus. Jó disse assim: nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. E tudo que ele fala acontece. Ele não podia no primeiro dia dizer assim: haja toda a criação. Sim ou não? Podia ou não podia? Mas por que ele leva 6 dias para fazer? É para mostrar para nós que para Deus existe um tempo perfeito para que tudo aconteça na nossa vida. Diga comigo, há um tempo perfeito de Deus à minha espera. Você entendeu? Eu vou repetir. Há um tempo perfeito de Deus à nossa espera. Ei, há um tempo perfeito de Deus para você ver as promessas de Deus se cumprindo na tua casa. Há um tempo perfeito de Deus para que você veja as curas acontecendo. Há um tempo perfeito de Deus para que você veja as suas finanças recuperadas e restauradas. Há um tempo perfeito de Deus para você ver você e a sua casa aqui servindo ao Senhor e glorificando ao nome dEle. Há um tempo perfeito de Deus para que o teu ministério se alavanque, prospere e alcance as nações como Ele prometeu. Há um tempo perfeito de Deus para que tudo coopere para o seu bem. Há um tempo perfeito de Deus. Diga, eu estou no tempo de Deus. Olha o teu irmão, diga assim: você não está atrasado não. Que às vezes dá uma sensação de que estamos atrasados. Para alguns aqui, a sensação é de que Deus está atrasado. Tem uma música que me incomodava quando eu vi um irmão cantando, e ele cantava tão bonito, ele dizia assim: Deus tarda, mas não falha. Aí um dia eu estava conversando com ele e falei assim: viu, mas o tempo de Deus é perfeito, Deus sempre chega na hora certa. E eu falei aquilo para ele, aquilo entrou na cabeça dele. E no outro culto ele falou: posso cantar? E deixar ele cantar. Quando soltou o playback, eu falei: lá vem ele com Deus tarda, mas não falha. Acho que para provocar eu, que eu falei para ele isso. Mas quando chegou na hora do refrão, ele ergueu a cabeça e disse assim: Deus não tarda e nem falha. Ele mudou a letra da música. E a partir daquele dia, toda vez que soltava o playback, eu sabia que ele ia mudar a letra. E ele dizia: Deus nem tarda e nem falha. Deus nem tarda e nem falha. Deus nem tarda e nem falha. Ei, estou profetizando sobre a sua vida. Deus não está atrasado e nem você está atrasado. A perfeição do tempo de Deus está se cumprindo. A perfeição do tempo de Deus está chegando. Deus está no tempo certo e na hora certa. E o milagre está aí, chegando. Digo, meu milagre está chegando. Aleluia, o meu milagre está chegando. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova
das coisas que se não veem. Imagine, para mim concluir, você chegando diante do juiz. E o juiz diz para você, você tem até amanhã para você apresentar as suas provas. E você volta para casa. E no outro dia chega diante do juiz. E age mais ou menos assim. Wilson, me ajude, vem cá de pé. Wilson está aqui, é o juiz. E eu chego dentro do juiz e digo assim, aqui estão as minhas provas. Aqui estão. O juiz ia olhar desse jeito. Quais? Não, as minhas provas estão aqui. Aqui. Só eu tenho que acreditar. Ele não é obrigado a acreditar. É a prova daquilo que não se vê. É a prova daquilo que não se vê. O texto está dizendo, a fé é a prova das coisas que não se veem. Sabe o que Deus está dizendo para a gente concluir? Está dizendo assim, você não tem que esperar ver para crer. Você tem que sair do culto acreditando para ver. Prova significa mostrar que existe. Quando alguém vai se defender em um processo, você tem que apresentar provas. Quando alguém vai se acusar, tem que apresentar provas. Deus está dizendo assim, é prova que ninguém vê. Sabe o que quer dizer isso? A maior parte das pessoas que estão perto de você não vão acreditar. Porque só você tem convicção dessa prova. Mas é só você que precisa acreditar, mais ninguém. Porque é com você o negócio de Deus. E quando acontecer, todos vão ter que dizer e ver. Deus realmente estava na vida dele e dela. Ei! Toda a promessa que Deus tem para a sua vida, aleluia, é invisível para todos. Mas você tem que começar a ver. Comece a sonhar, gerar na sua mente a promessa que Deus tem. Mesmo que quando você compartilhe com alguém, a pessoa olha para você e fala assim, não tem sentido. Ele está falando, não tem sentido. E você sabe que você não vai conseguir provar, porque as provas que você tem, ninguém vê. Mas você sabe que existe.